Às vezes, a vida obriga-te a escolher, esconder quem és ou arriscar tudo pela verdade. Eu, Miguel, 28 anos, técnico de Lisboa, sempre guardei os meus sentimentos em segredo. Mas numa noite chuvosa em Porto, ao instalar internet no apartamento de Ricardo, um arquiteto de 35 anos recém-chegado, um olhar mudou tudo. Ele sorriu, e eu senti o peso da minha máscara a cair. Será que podia confiar nele? Ou seria apenas mais um risco que me faria calar outra vez? Cheguei ao prédio encharcado, com a mochila cheia de ferramentas nas costas. O chamado era simples: instalar internet numa rua sossegada do Porto. Toquei o interfone, e Ricardo abriu a porta. Ele cumprimentou-me com um aceno rápido e pediu para entrar. Não havia tempo a perder. Então comecei a trabalhar, conectando cabos enquanto ele observava. És de Lisboa, não é? Como vieste parar ao Porto? Perguntou com uma curiosidade que parecia ir além do habitual. Respondi curto: trabalho. E tu? Por que o Porto? Ele riu baixo. Queria um recomeço. Lisboa ficou pequena para mim. A conversa fluiu, e algo no tom dele me desarmou. Enquanto testava o sinal, ele ofereceu um café. Aceitei, mais por curiosidade do que por sede. Sentamo-nos à mesa da cozinha, e ele falou do divórcio recente, de como o casamento com uma mulher nunca foi o que ele queria. Percebi tarde quem sou, disse, com um peso que eu conhecia bem. Eu podia ter dito algo, partilhado as minhas próprias lutas, mas calei-me. Anos a esconder encontros furtivos com homens, a evitar olhares no bairro, ensinaram-me a guardar silêncio. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. A internet está ótima, mas podes passar cá? Quero confirmar uma coisa. O pedido soava a pretexto, mas voltei. Ele abriu a porta com um sorriso tímido e perguntou se eu queria jantar. Nada de especial, só uma pizza, disse. Aceitei e a noite passou entre risos e histórias. Ele falou de projetos de arquitetura, eu contei sobre clientes excêntricos, mas havia uma tensão no ar, algo que nenhum de nós nomeava. Quando me despedi, ele segurou a minha mão um segundo a mais. Volta amanhã se puderes, pediu. Eu assenti, com o coração a bater mais rápido do que queria admitir. As semanas seguintes foram um turbilhão. Encontrávamo-nos quase todos os dias, às vezes com a desculpa de ajustar o sinal, outras sem pretexto nenhum. Numa noite, num café escondido no Porto, ele pegou na minha mão sob a mesa. Sinto algo por ti, Miguel, disse com uma coragem que eu invejava. Respondi com um murmúrio. Eu também. Foi o primeiro passo, mas o medo crescia. No trabalho, os colegas começaram a fazer piadas sobre tipos como eu, que não namoravam mulheres. Cuidado, Miguel. O bairro fala, disse um deles, rindo. As palavras cortaram, mas fingi não ouvir. Ricardo era diferente. Ele não se escondia. Falava abertamente do passado, da luta para se aceitar. Casei para agradar a família, mas não deu. Confessou numa noite. Eu queria contar-lhe tudo. As noites em que me encontrava com homens em segredo, o peso de mentir para a minha mãe, o medo de ser descoberto. Mas cada vez que tentava, a voz travava. O Porto, com as suas ruas estreitas e olhares curiosos, parecia vigiar cada passo meu. Uma tarde, ele convidou-me para um passeio no Douro. Caminhamos ao longo do rio e ele parou de repente. — Por que é que te escondes tanto, Miguel? Perguntou direto. Fiquei sem resposta. Tenho medo, admiti, finalmente. Medo do quê? De seres quem és, retrucou ele. Antes que eu pudesse responder, ele aproximou-se e beijou-me, ali, à vista de todos. O mundo parou. Por um instante senti-me livre. Mas logo o pânico voltou. E se alguém visse? E se a minha família soubesse? Naquela noite, deitado na minha cama em Lisboa, não consegui dormir. O beijo de Ricardo era uma promessa.
mas também um aviso. Eu estava a apaixonar-me, mas o preço podia ser alto. No trabalho, as piadas continuavam e uma mensagem anônima chegou ao meu telemóvel. Sabemos quem és. Cuidado. O porto, que parecia acolhedor, começava a fechar-se à minha volta. Ricardo queria mais, queria que assumíssemos algo, mas eu hesitava. Não posso perder tudo, disse-lhe numa chamada. Ele ficou em silêncio, depois respondeu. E se o que perdes é a chance de seres feliz? A tensão crescia. Eu sabia que não podia continuar a esconder-me, mas o peso do julgamento, da família, dos colegas, da cidade, era esmagador. Ricardo insistiu para me apresentar aos amigos dele, numa festa pequena. Quero que sejas parte da minha vida, disse. Aceitei, mas com o coração na garganta. Na festa, os olhares eram gentis, mas eu sentia-me exposto. Um amigo dele perguntou, meio a brincar. Então, Miguel, és o novo namorado do Ricardo? Ri-me sem confirmar, mas por dentro tremia. O que estava a fazer? Estava pronto para isto? Quando voltei para casa, a minha irmã ligou. Ouvi rumores, Miguel. É verdade que andas com um homem? A voz dela era fria, acusadora. Tentei desviar, mas ela insistiu. A mãe não vai aceitar isso. Pensa na família. Desliguei, com o peito apertado. Ricardo era tudo o que eu queria, mas o mundo à minha volta parecia gritar para eu parar. Na manhã seguinte, ele mandou uma mensagem. Quero te ver hoje. Precisamos de falar. O tom era sério, diferente. Algo estava a mudar, e eu não sabia se estava preparado para o que vinha a seguir. A mensagem de Ricardo ecoava no meu telemóvel. Quero te ver hoje. Precisamos de falar. O tom sério dele fez o meu estômago apertar. Depois da festa, dos olhares dos amigos dele e da chamada fria da minha irmã, eu sentia o mundo a fechar-se. Mas não podia fugir. Peguei na mochila e fui ao porto, com o coração a pulsar entre coragem e medo. O que ele queria dizer? Estava pronto para me assumir. Ou seria mais fácil voltar a esconder-me? Cheguei à casa dele ao fim da tarde. Ricardo abriu a porta e pediu-me para entrar. Sentamo-nos no sofá e ele foi direto. Miguel, quero-te na minha vida, mas não sei se estás pronto para isto, disse com uma firmeza que me desarmou. O que queres dizer? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele respirou fundo. Quero assumir-nos. Não quero esconder o que sinto. Mas tu hesitas. E eu entendo. Mas não posso viver assim. As palavras dele acertaram-me como um murro. Ele tinha razão. Eu queria-o, mas o medo de perder a família, o trabalho, a paz no bairro, sufocava-me. Não é tão simples, respondi. A minha irmã já sabe. Disse que a minha mãe não vai aceitar. E no trabalho, as piadas não param. Ricardo pegou na minha mão. Eu sei que é difícil, mas esconder quem és é mais pesado. Eu vivi isso. Casei para agradar os outros e quase me perdi. Naquela noite, decidimos tentar. Ele convidou-me para jantar com os pais dele no fim de semana. Quero que te conheçam como quem és para mim, disse. Aceitei, mas a ansiedade crescia. No trabalho, os rumores aumentaram. Um colega, o João, confrontou-me. É verdade que andas com um tipo? Isso não é para ti, Miguel. Tentei rir, mas o tom dele era cortante. Cuida da tua vida, respondi, mas por dentro tremia. No bairro, alguém deixou um bilhete no meu prédio. Vergonha. O porto, que sempre me acolheu, agora parecia um estranho. O jantar com os pais do Ricardo foi um teste. Cheguei à casa deles com o coração na garganta. O pai dele, um homem de poucas palavras, perguntou o que eu fazia. Respondi que era técnico, mas senti o peso do olhar dele. A mãe foi mais gentil, mas perguntou. Vocês são só amigos, certo? Ricardo segurou a minha mão por baixo da mesa e disse. Não, mãe. O Miguel é especial para mim.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O pai levantou-se e saiu da sala. A mãe murmurou algo sobre precisar de tempo. Saí de lá com a sensação de ter invadido um espaço onde não era bem-vindo. No dia seguinte, a minha mãe ligou. Miguel, a tua irmã contou-me tudo. Como pudeste esconder isto de mim? A voz dela tremia de mágoa. Tentei explicar. Mãe, eu só quero ser feliz. Ela cortou. Feliz? E a nossa família? O que vão dizer no bairro? Desliguei, com lágrimas nos olhos. Ricardo tentou consolar-me, mas eu estava perdido. E se isto for um erro? Perguntei-lhe. Ele ficou em silêncio, depois disse. O erro é viveres para os outros. Os dias seguintes foram um turbilhão. No trabalho, o chefe chamou-me. Há queixas sobre ti, Miguel. Clientes dizem que não se sentem confortáveis. Talvez seja melhor tirares uns dias. Era um aviso, não uma sugestão. Senti o chão a fugir. Ricardo insistia para continuarmos, mas eu começava a duvidar. Numa noite, ele confessou. Tenho medo de te perder, mas também de te forçar a algo que não queres. Aquelas palavras abriram uma ferida. Eu queria-o, mas o preço estava a tornar-se alto demais. Uma semana depois, recebi outra mensagem anônima. Para com isso, ou vai piorar? O medo virou raiva. Confrontei Ricardo. E se não aguentarmos? E se o mundo nos esmagar? Ele olhou-me sério. Então lutamos juntos. Mas tens de escolher, Miguel. Ou assumes quem és, ou voltas a esconder-te. Naquela noite, dormi na casa dele, mas não havia paz. O beijo dele era quente, mas o peso do bairro, da família, do trabalho, crescia. Eu sabia que a decisão estava a chegar e que não havia volta atrás. A exigência de Ricardo ecoava. Tens de escolher, Miguel. Mas como escolher entre ser eu mesmo e o mundo que me rejeitava? O porto parecia cada vez mais pequeno, com olhares que julgavam e mensagens anônimas que me faziam tremer. Para, ou vai piorar, dizia a última. No trabalho, o aviso do chefe ainda pesava. Tira uns dias. Eu queria lutar por nós. Mas o medo de perder tudo, família, emprego, paz, sufocava-me. Então, veio o golpe que não esperei. Uma noite, combinei encontrar Ricardo num bar discreto. Cheguei cedo, mas ele demorou. Quando finalmente apareceu, estava tenso, evitando o meu olhar. Podes falar, disse eu com o coração a acelerar. Ele hesitou, depois confessou. Encontrei-me com o meu ex, o André. Ele voltou a contactar-me, disse que ainda me amava. As palavras cortaram-me. E tu? Perguntei com a voz a tremer. Não resisti, Miguel. Foi só uma noite, mas aconteceu. O silêncio caiu como uma pedra. Ele traiu-me. Senti o chão a fugir. Como pudeste? Perguntei, levantando-me. Ricardo tentou segurar-me. Foi um erro, a pressão da família, as memórias, mas é contigo que quero estar. Não ouvi mais. Saí do bar, com a raiva e a dor a queimar. De volta a Lisboa, apaguei as mensagens dele e bloqueei o número. O vazio cresceu. Durante anos, escondi quem era, e quando finalmente me abri, fui traído. Perguntei-me se valia a pena. Talvez o mundo tivesse razão, talvez eu devesse calar-me outra vez. Os dias seguintes foram um inferno. No trabalho, o chefe confirmou. Não podemos manter-te, Miguel. Há queixas. Perdi o emprego por reputação. A minha mãe ligou, mas não para consolar. Estás a destruir a família, disse, com frieza. A minha irmã espalhara a notícia no bairro, e os vizinhos sussurravam. Uma mensagem anônima chegou. Ninguém te quer aqui. Senti-me um estranho na minha própria vida. Ricardo tentou contactar-me, mas ignorei. A traição dele era a prova de que confiar fora um erro. Mas algo mudou. Numa noite, sozinho, encontrei um folheto de um grupo de apoio LGBT em Lisboa. Hesitei, mas fui a uma reunião. Lá,
Ouvi histórias de outros que enfrentaram rejeição e continuaram. Um deles, o Tomás, disse-me: "Não és o teu erro, nem o julgamento dos outros." As palavras acenderam algo em mim. Comecei a perceber que a dor da traição e do abandono não definia quem eu era. Decidi lutar por mim, não por Ricardo. Confrontei a minha mãe. "Não escolhi ser assim, mas escolho ser feliz", disse-lhe. Ela ficou em silêncio, mas pela primeira vez não me acusou. No bairro parei de baixar a cabeça. Encontrei um novo trabalho, numa empresa que não fazia perguntas sobre a minha vida. Ricardo mandou uma última mensagem: "Lamento tudo, mereces melhor." Não respondi. Ele escolheu o medo e eu escolhia a coragem. Mas a dor ainda estava lá. E a pergunta também. Poderia voltar a confiar. A traição de Ricardo deixou cicatrizes, mas as palavras do Tomás, do grupo de apoio, ecoavam. "Não és o teu erro." Decidi que não ia voltar a esconder-me. O Porto continuava a julgar. Mensagens anônimas, olhares no bairro, o silêncio da minha família. Mas eu estava cansado de ter medo. Perdi o emprego, a confiança de alguns, mas encontrei algo novo. A vontade de ser eu mesmo. Era hora de enfrentar o mundo, mesmo que doesse. Comecei a frequentar as reuniões do grupo LGBT em Lisboa regularmente. Cada história que ouvia, de rejeição, luta, superação, dava-me força. Uma noite, partilhei a minha. Sempre me escondi. Tive encontros em segredo, menti à família, fingi no trabalho. Mas agora, quero viver sem máscaras, disse, com a voz a tremer. O grupo aplaudiu e o Tomás aproximou-se depois. "Estás a dar o primeiro passo. Isso é coragem", afirmou. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho. No bairro, o ambiente pesava. Os vizinhos sussurravam quando eu passava, e um antigo amigo evitou-me na padaria. "Não quero problemas", disse ele, desviando o olhar. Doeu, mas não me calei. Escrevi uma mensagem no grupo local. "Sou quem sou. Se alguém tem algo a dizer, que o diga na minha cara." Não esperava respostas, mas recebi uma mensagem privada de uma vizinha, a Ana. "Admiro-te, Miguel. Nem todos têm essa força." Aquilo acendeu uma chispa. Talvez nem todos me odiassem. A minha mãe era o maior obstáculo. Depois da nossa última chamada, ela não voltou a ligar. Resolvi enfrentá-la. Fui à casa dela numa manhã de sábado. "Mãe, precisamos de falar", comecei, firme. Ela cruzou os braços. "O que queres que diga? A tua irmã acha que estás a envergonhar-nos." Respirei fundo. Não escolhi ser gay, mas escolho não mentir mais. Quero que me aceites, mas não vou implorar. Ela ficou em silêncio, com lágrimas nos olhos. "Preciso de tempo, Miguel", disse por fim. Não era aceitação, mas era um começo. No trabalho, a situação não melhorou. Fui chamado para uma entrevista numa empresa nova, mas o gerente perguntou: "Há rumores sobre ti. Isso pode afetar a equipa?" Respondi com verdade. O meu trabalho fala por mim. A minha vida pessoal não interfere. Não fui contratado, mas não desisti. Encontrei um pequeno estúdio de tecnologia em Lisboa que me aceitou como freelancer. "Faz o teu trabalho e está tudo bem", disse o dono. Era um alívio, mas pequeno. Ricardo tentou contactar-me outra vez. "Cometi um erro, Miguel. A família pressionou-me, mas quero-te de volta." A voz dele tremia, mas a minha dor falou mais alto. "Escolheste o medo, Ricardo. Eu escolho-me a mim", respondi, e desliguei. Soube depois que a família dele cortou contato, zangada com a sua indecisão. Ele pagou o preço da fraqueza, mas eu não sentia pena. Sentia alívio por seguir em frente. Numa noite, o grupo LGBT organizou um evento no Porto. Fui, hesitante, mas curioso. Lá, conheci o Diogo, um artista que falava com leveza sobre a sua própria jornada. Conversamos horas e ele convidou-me para um café no dia seguinte. Não era amor,
mas era uma conexão honesta, sem segredos. Pela primeira vez, senti-me leve, como se pudesse ser quem sou sem esperar um golpe. O mundo ainda julgava, mas eu começava a construir o meu lugar, um passo de cada vez. A coragem que encontrei no grupo de apoio mudou tudo. Depois da traição de Ricardo e do peso do julgamento, comecei a construir um caminho meu. O porto ainda sussurrava, a minha família hesitava, mas eu já não queria esconder-me. Cada passo era uma batalha, mas também uma vitória. Decidi viver como Miguel, sem máscaras, mesmo que o mundo não estivesse pronto. A questão era: e se o mundo nunca estivesse? As reuniões do grupo LGBT tornaram-se o meu refúgio. Lá, conheci pessoas que, como eu, enfrentaram rejeição e encontraram força. O Diogo, o artista que conheci no evento, tornou-se um amigo próximo. Num café em Lisboa, ele partilhou a sua história. Perdeu amigos e família quando se assumiu, mas reconstruiu a vida com verdade. Não é fácil, mas é livre, disse. Aquelas palavras ficaram comigo. Comecei a ver que a minha felicidade não dependia da aprovação dos outros. No bairro, os olhares continuavam, mas já não me abatiam. Respondi à mensagem da Ana, a vizinha que me apoiou, e marcamos um café. Sempre te achei corajoso, Miguel, disse ela. Nem todos têm a tua força. A conversa deu-me alento. Nem todo o porto me rejeitava. Até o meu antigo amigo, que me evitara, pediu desculpas. Estava errado, admitiu. Quero entender. Não era tudo, mas era um começo. Aos poucos, o bairro começava a mudar. Com a minha mãe, o progresso era lento. Voltei à casa dela semanas depois da nossa conversa tensa. Não quero perder-te, Miguel, disse ela com a voz mais suave. Mas é difícil para mim. Respondi com calma. Eu sei, mãe, mas não vou mudar quem sou. Ela assentiu, sem promessas, mas ofereceu-me um café. Sentamo-nos em silêncio e, pela primeira vez em meses, senti um fio de esperança. Talvez o tempo a ajudasse a aceitar. No trabalho, o novo emprego como freelancer dava-me estabilidade. O dono do estúdio, o Sr. Antônio, valorizava o meu trabalho, sem perguntas sobre a minha vida. Um dia ele disse: "Fazes bem o teu serviço, Miguel. O resto é contigo." Aquela confiança era nova. Comecei a recuperar a segurança que o porto me roubara. Até candidatei-me a um curso de tecnologia, algo que sempre adiei por medo de não ser suficiente. Inscrevi-me, decidido a crescer. Ricardo tentou contactar-me uma última vez. Numa mensagem longa, pediu perdão. Escolhi o medo e perdi tudo. A família virou-me as costas, os amigos também. Mereço isto. Mas tu mereces ser feliz. Não respondi. Ele enfrentava as consequências da sua fraqueza. E eu já não precisava dele para seguir. A traição doíra, mas ensinou-me a valorizar-me. Não queria mais relações escondidas ou promessas frágeis. Numa noite, o grupo LGBT organizou uma marcha pequena no porto. Hesitei, mas o Diogo insistiu. Vem, é por nós. Fui. Caminhamos pelas ruas com bandeiras e vozes altas, exigindo respeito. Senti medo, mas também orgulho. Pela primeira vez, não me escondi. Alguém gritou algo do passeio, mas ignorei. O aplauso da multidão abafou tudo. No final, o Diogo abraçou-me. "Estás a viver, Miguel", disse. E estava mesmo. Meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe. "Quero conhecer o Diogo. Trá-lo para jantar." Sorri. Não era aceitação total, mas era um passo. Respondi. "Combinado, mãe." Naquela noite, ao voltar para casa, parei junto ao Douro. As luzes do rio brilhavam e senti uma paz que não conhecia. Não era o fim da luta. O mundo ainda julgava, mas era o meu começo. Aprendi que amar, seja a mim mesmo ou a outros, é escolher a verdade, mesmo quando dói. E essa escolha valia tudo.
Se esta história lhe tocou, inscreva-se no canal e ative o sino. Vem aí mais histórias que vão emocionar, inspirar e desafiar o seu caminho. Cada história conta e aproxima-nos da pessoa que estamos destinados a ser.